Ministro, qual que é a importância desse debate hoje para a cidade, na inteligência coletiva, que a gente vai poder achar o caminho para uma sociedade bem melhor? Bom dia. Bom dia. Primeiro, é uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente e dar os parabéns, né, ao Grupo IPTV pela iniciativa, porque nós sempre debatemos, né, a questão, ou seja, uma crise econômica, ou seja, uma crise política, ou seja, um declínio, né, do processo de desenvolvimento de um país. Ou seja, o debate ele sempre é feito muitas vezes nacionalmente, só que o cidadão ele mora na cidade. A União é uma figura jurídica, né? O Estado é uma figura jurídica e as pessoas efetivamente moram na cidade. Então, todas as crises ou todos os momentos de prosperidade, eles se dão no município. É efetivamente na cidade que as coisas acontecem. E também é nas cidades, muitas vezes, que você constrói as soluções para os grandes problemas que a comunidade, que a sociedade enfrenta. Se você olhar ao longo da história das políticas públicas brasileiras, as saídas criativas, as saídas mais inteligentes, elas se deram no âmbito do município. Seja iniciativas no microcrédito, portanto, tratando num modelo de desenvolvimento econômico a partir da microeconomia, seja as construções de democratização. Por exemplo, hoje um instrumento mais efetivo que nós temos de participação da sociedade nos rumos, né, do Estado, e o município é integrante do Estado, ou seja, o Estado enquanto figura jurídica é a União. O que nós temos que funciona de forma mais efetiva é o orçamento participativo, né? Essa é uma criação do município. Então, aquilo que tem de democracia direta, onde o cidadão vai, participa, opina, define o investimento, portanto, uma participação constante e efetiva da sociedade, né, na deliberação dos rumos, para onde que a coisa pública vai, para onde que o Estado vai. Esse espaço de participação direta foi construído no município, né? Se nós pensarmos, né, as experiências de políticas públicas, como por exemplo, pegar um aspecto para participar das políticas públicas voltadas para as mulheres, né? Os centros de referência das mulheres foram políticas públicas criadas nos municípios, que isso foi se expandindo e foi transformado em ações nacionais, né? Inclusive a Lei Maria da Penha, porque a Casa-Abrigo da mulher vítima de violência é uma criação do município, né? Se nós pensarmos em relação à igualdade racial, Centro-Afro, né, também é uma criação do município, e isso foi se transformando em leis, em legislação que fez com que se expandisse os direitos da população afrodescendente no país. Então, se nós formos pegar, são várias experiências que nós temos de melhoria da vida das pessoas, e que hoje isso se tornou políticas públicas no âmbito nacional. Mas essas iniciativas, a construção dessas políticas públicas, elas ocorreram a partir do município. Então, nós estamos hoje aqui em Araraquara debatendo, né, a questão, né, que como é o centro, o desafio maior do debate de hoje, que é a inteligência coletiva, ou seja, aquilo que a comunidade efetivamente consegue pensar, elaborar e formular como construção de políticas públicas. Efetivamente nós estamos hoje debatendo algo que é muito atual, que é fundamental, que é muito importante, principalmente para esse momento que o país vive, né? O país vive um momento difícil, de muita instabilidade política. Essa instabilidade política contaminou a nossa economia, portanto aprofundou uma crise econômica que já se arrastava internacionalmente desde 2008, né? Com características domésticas, sim, mas foi aprofundada. Essa crise internacional foi aprofundada no Brasil por conta de uma instabilidade política, de uma crise política que se instaurou. Então, em momentos como esse, é fundamental que nós
além de nós ficarmos debatendo a crise, porque ela tem que ser debatida, até porque as pessoas estão sentindo os efeitos da crise, é fundamental nós debatermos saídas para essa crise. Nós debatemos a questão da democracia, né, a importância da participação da sociedade, da valorização do cidadão na construção da democracia. Nós debatermos como que se pode, a partir do município, construir alternativas para responder à crise econômica. Em momento de crise econômica, quando você tem fragilização da sociedade, o que é possível se fazer para que a gente possa criar um colchão para amenizar os efeitos da crise, principalmente entre os setores sociais que mais sofrem com a crise, né? O que se pode fazer em relação ao desemprego, o que se pode fazer em relação ao desafio do jovem ingressar no mercado de trabalho. Então, são desafios imensos que nós temos que estar debatendo, e que hoje a IPTV, no meu entender, tem uma iniciativa extremamente feliz ao trazer esse debate aqui para Araraquara, construindo uma agenda de debate, porque mais que debater, em espaços como esse que nós vamos construir as soluções. Aproveitando a sua presença, a gente não poderia deixar de falar sobre essa crise política, principalmente sobre o processo de impeachment, né? Como tem sido esses últimos dias aí pro partido, né, pro PT, para a própria presidente, e se existe, e para você, para ela também, para todo o grupo ali, existe uma expectativa que esse jogo vá acontecer uma reviravolta sobre tudo isso, e PT, não digo só o PT, mas o próprio governo Dilma vai sair por cima e dar continuidade a esse processo governamental no país? Olha, André, o que acontece? Isso já está caracterizado tanto internacionalmente como nacionalmente. Não há nenhum motivo para pedido de impeachment da presidenta Dilma. O impeachment, ele de fato está regulamentado na Constituição Federal. Mas o que diz a Constituição Federal, e as pessoas que estão em casa nos ouvindo podem, ou se tem a Constituição em casa, ou se tem acesso pela internet, a Constituição é clara. Você só pode caçar um presidente da República se ele cometeu crime de responsabilidade. A presidenta Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade. Ninguém foi capaz de apontar que a presidenta tivesse cometido um crime sequer. O que nós vivemos no Brasil? Nós vivemos o agravamento de uma crise política. Essa crise política arrastou a economia brasileira, talvez um dos piores momentos que nós estamos vivendo na nossa história. Se nós pegarmos de 2015 para cá, várias medidas que a presidenta Dilma encaminhou ao Congresso Nacional, essas medidas, as medidas mais importantes, não conseguiram ser aprovadas. Então isso agravou a crise econômica. A presidenta tem uma queda de popularidade, isso é inegável, né? A sociedade brasileira começou a questionar os rumos do governo da presidenta, mas efetivamente de concreto, isso é o que existe, né? Portanto, queda de popularidade, uma crise política agravada com a instabilidade da base de apoio. Portanto, a base de apoio do governo no Congresso Nacional se diluiu, né? E portanto se criou condições onde o governo se fragilizou. Tá, mas a fragilização de um governo não significa que você possa propor um processo de impeachment, né? Porque não é isso que caracteriza o sistema presidencialista. Se nós formos olhar ao longo da história das democracias mundiais, o parlamentarismo, sim, quando você tem uma crise política, você tem a diluição da base de apoio no parlamento, você destitui o gabinete, portanto você derruba o primeiro-ministro e todos os demais ministros, e você recompõe o governo. Isso é o parlamentarismo. No presidencialismo, não. No presidencialismo, porque no parlamentarismo, quem que escolhe o primeiro-ministro? São os próprios parlamentares. Quem que compõe o gabinete? É o primeiro-ministro com a base de apoio. No presidencialismo, o voto é direto.
A presidenta Dilma participou de um processo eleitoral onde a sociedade brasileira escolheu. Então, se tem uma crise política, nós temos que repactuar a base de apoio, nós temos que construir uma agenda para o país, sentar governo e oposição e construir uma saída para essa crise política. Não propor impeachment, porque o precedente que nós estamos abrindo é gravíssimo. Toda vez que um presidente da República se fragilizar, nós vamos propor impeachment, o Brasil vai passar por tudo isso que está vivendo. Esse é o precedente que nós estamos abrindo. Então melhor nós fazemos um outro plebiscito e reavaliarmos se nós queremos presidencialismo ou parlamentarismo, porque esse precedente, além dele fragilizar as instituições, a democracia brasileira, ele é um golpe no presidencialismo. Ele é um brutal golpe no sistema presidencialista. Então, se nós vamos abrir esse precedente na história brasileira, então é melhor que se faça um plebiscito, porque qualquer presidente da República que assumir, eu vou dizer para você, o presidente se elegendo em 2018, ele vai tomar as medidas que precisam ser tomadas para corrigir muitas vezes rumos da economia ou propor reformas. Ele vai olhar o seguinte: eu vou propor, a minha popularidade pode cair e eu vou ser impeachmentado. Então eu não vou fazer o que tem que ser feito. É isso que nós estamos dizendo daqui para frente. Então, a presidenta Dilma enfrentou uma crise econômica internacional, que nós tínhamos um problema fiscal interno. Ela tomou as medidas que precisavam ser tomadas. Evidente, medidas que fizeram com que ela caísse, que a sua aprovação caísse. Então, mas ela tomou as medidas. Teve um embate no Congresso, as medidas importantes não foram aprovadas, mas outras foram. Agora, a partir desse momento em que se propõe um impeachment da presidenta Dilma, sem nenhum crime de responsabilidade, e ela vai ser impeachmentada por conta de uma crise política e de queda de popularidade, nenhum presidente da República daqui para frente, quando assumir, vai fazer muitas vezes o que o país precisa que seja feito, que ele vai pensar duas vezes. Então é grave o que nós estamos vivendo no Brasil. Você tem uma noção, e o governo tem uma noção, de que o convite feito para o Lula para participar do governo como ministro pode ter agravado ainda mais essa situação e ter levado ainda mais para esse processo de impeachment? Olha, a ida do presidente Lula, e quero aqui dizer, eu nunca tive receio, nunca vou ter de defender minhas posições. Eu fui um dos que mais defendeu a ida do presidente Lula para o governo. Isso não é agora, eu defendia já no segundo semestre do ano passado. E seria o ideal? Seria o ideal. Mas claro, o presidente Lula tinha muitas dúvidas. A presidenta Dilma não, ela sempre quis que ele fosse para o governo, mas ele tinha dúvidas. Porque é difícil, porque ele é o presidente de maior aprovação da história do país. Quando ele entra num governo, é evidente que o receio dele era como que a sociedade ia interpretar, era como que dois presidentes iam conviver no mesmo palácio. Eram as dúvidas dele, e eu nunca tive dúvida. Por quê? Nós estamos vivendo já um momento de crise. No momento de crise você tem que construir unidade nacional. No momento de crise você tem que construir unidade nacional. E não é a primeira vez na história da democracia que um ex-presidente participa de um governo. Você tem vários exemplos no mundo. E a ida do presidente Lula ali significaria, primeiro, unificar um campo democrático de esquerda no Brasil. Ele unificaria e ajudaria a presidenta Dilma nesse sentido. Seria você levar para dentro do governo o melhor articulador político da nossa história, porque ele é um exímio articulador político. Então ali eu entendia que seria um gesto para o Brasil, e dizer para o Brasil: olha, o Brasil viveu nos 2 anos do presidente Lula e no segundo ano da presidenta Dilma um momento excepcional. Esse momento começou durante o governo do presidente Lula, e quem construiu todas as políticas públicas foi a dupla Lula e Dilma. Era você dizer para o Brasil o seguinte: olha, essa dupla está entrando em campo novamente para jogar. Eu sempre fui favorável. Infelizmente, o presidente Lula, quando ele enxergou o agravamento da crise, ele falou: não, eu vou fazer esse gesto para o país e tal. Só que ali a crise já tinha se agravado, teve a decisão do Supremo de impedir que ele tomasse posse.
Claro que ali se agudizou a crise. Talvez se ele tivesse tomado posse, nós estaríamos hoje vivendo um outro momento do país, porque ele teria já repactuado a base de apoio, porque é natural que você viva um processo de desgaste quando você vive uma crise política. E eu acompanho de perto o esforço da presidenta Dilma, que ela fez para repactuar a base de apoio, para fortalecer o diálogo no Congresso. Ela se empenhou ao máximo. O ministro Berzoino, o ministro Jacques Wagner, que são os ministros da articulação, que cuidam da articulação política na época, da Secretaria de Governo e da Casa Civil. Claro que a ida do presidente Lula dava um novo fôlego a esse processo de articulação política, mas infelizmente não aconteceu, a crise se agravou, nós estamos vivendo esse momento agora. Eu penso que nós temos um espaço imenso ainda de diálogo com o Senado, para mostrar ao Senado que não tem base legal o impeachment, para mostrar ao Senado, que não se justifica propor impeachment de um presidente da República, no caso de uma presidente da República, por conta de crise política e de perda de popularidade. Nós estamos abrindo um precedente gravíssimo na história brasileira, é gravíssimo. Porque quando nós fazemos política, nós não podemos fazer política pensando no momento. Um país, ele se alimenta por aquilo que é feito historicamente. Então, o que nós estamos fazendo hoje é o que vai projetar o Brasil para as próximas gerações, talvez para as próximas 2, 3, 4, 5 décadas. Então, nós criarmos uma solução para a crise por meio de impeachment, repito, é grave, vai abrir um precedente gravíssimo. Eu quero saber, a partir de 2018, qual o presidente que vai sentar na cadeira e fazer o que tem que ser feito. Tranquilo. Porque ele vai dizer, olha, eu não vou fazer porque eu posso ser impeachmentado. Se eu perder 20, 30 pontos de popularidade, pronto, eu vou ser impeachmentado. Então é grave. Então tem espaço para que a gente argumente no Senado, para que a gente dialogue no Senado. Eu acho que tem que continuar defendendo o mandato da presidenta Dilma, porque defender o mandato da presidenta Dilma é defender a democracia. Você pode não gostar, você pode estar rejeitando o governo da presidenta Dilma, você pode não estar concordando, você pode estar achando que o governo não está indo bem. Ninguém questiona isso, porque de fato o Brasil vive uma crise, ninguém está negando a crise, mas o que nós estamos dizendo é o seguinte: olha, isso aí, se nós criarmos uma agenda para o Brasil, um pacto, em questão de 1 ano, 2 anos, o Brasil sai dessa situação. Agora, você interromper um mandato da forma como estão propondo, isso é um trauma na história do Brasil e que talvez a gente não supere nunca mais. Falar com o senhor aqui sobre a nossa política local. A gente sabe que nas rodas, nos bastidores políticos, não se fala em outra coisa que Araraquara. A gente fica andando por aí se o Edinho vem ou não vem para ser prefeito, para ser candidato a prefeito aqui em Araraquara. Acho que são de 10, 11 perguntas são essas, e essa candidatura que pode mudar esse panorama aqui da eleição municipal. A gente vê uma base rachada, né, com 3 candidatos, com 2 candidatos, uma oposição também rachada com 3 candidatos. Então, essa entrada do ministro Edinho Silva nas eleições aqui em Araraquara pode mudar o panorama. Edinho, será possível unificar uma oposição aqui em Araraquara com uma candidatura do senhor? Olha, Emerson, o que é interessante é que acho que em outubro, novembro do ano passado, eu tive aqui dando uma entrevista, inclusive teve uma repercussão nacional essa entrevista que eu dei. Eu disse que eu seria candidato. Então não é uma notícia de agora. Eu já havia dito em, acho que outubro do ano passado, aqui na Jovem Pan, no Agenda Araraquara também. Na Agenda Araraquara, que eu vim para ele e falei assim: olha, eu sou candidato a prefeito. Falei que eu sabia do papel que eu estava cumprindo naquele momento no governo da presidenta Dilma, sabia que queria cumprir aquele papel, queria ajudar. Eu fui convidado para para fazer parte, para integrar o governo da presidenta Dilma. E a partir daquele momento que eu entrei, nós tivemos a crise foi se agudizando. Então eu queria estar lá, queria ajudar, cumprir meu papel, mas já em outubro eu dizia: olha, não estou escondendo de ninguém, eu estou lá, vou cumprir, vou ajudar, mas eu falei, eu quero voltar para casa. Eu moro aqui em Araraquara, todos os finais de semana tento estar na cidade, mas eu tô desde 2008, quando eu saí da prefeitura,
primeiro assumi o cargo de presidente do PT, depois fui deputado estadual, e depois acabou o meu mandato dia 15 de março, dia 30 de março eu assumi o cargo de ministro. Eu falei, olha, não, tá na hora de voltar, eu quero voltar. E eu disse, olha, eu vou colocar o meu nome à disposição da população de Araraquara para disputar a prefeitura. E isso tá valendo, jamais mudei a minha posição, não escondo de ninguém, né, que a minha intenção é colocar o meu nome à disposição da cidade. Sei que é uma situação difícil, eu sei das dificuldades que a cidade está enfrentando, desde o ponto de vista financeiro, do ponto de vista das políticas públicas. Sei que a missão, inclusive, de governar a cidade não é uma missão simples, é uma missão difícil, muito difícil, pela situação que o município se encontra. Mas é aqui que eu moro, é aqui que eu crio meus filhos, né? Meus filhos já estão todos adultos, mas é a minha cidade, é a cidade que eu me criei, se hoje eu sou ministro, eu devo tudo à cidade de Araraquara, porque foi aqui que eu comecei sendo vereador, prefeito, enfim, antes de ser vereador já militava na cidade, já tinha uma atuação política. Então, o mínimo que eu posso, nesse momento, é oferecer meu nome e tentar trabalhar muito, ajudar muito a cidade a sair desse momento de dificuldade que ela se encontra. Edinho, brevemente, até porque o nosso tempo está estourado, você vindo para ser candidato, você acha que o seu maior desafio como candidato vai ser enfrentar um outro candidato ou tirar essa sombra que paira sobre o PT de forma nacional aí? Isso tende a refletir também nos municípios. Claro que o momento que o PT vive é muito difícil. Agora, a cidade de Araraquara me conhece. Eu sou criado em Araraquara. Eu fui vereador 8 anos, eu fui prefeito 8 anos. A cidade me conhece. Então, eu vou, evidentemente, enfrentar o debate de tentar jogar sobre mim o desgaste do partido. Eu não tenho medo desse debate, não me preocupo com ele, porque mais do que a pancadaria que é natural nas campanhas eleitorais, infelizmente, né? Porque muitas vezes, em vez de se debater propostas, né, para o município, no caso, ou para o estado, ou para a União, muitas vezes em campanha você prefere ficar atacando o adversário do que debater soluções para os problemas. Mas eu estou muito preparado para enfrentar esse debate, mas eu quero debater a cidade também, eu quero debater solução para a saúde, eu quero debater solução para a educação, quero debater solução para a manutenção da cidade, para o funcionamento das políticas públicas, dos serviços públicos. A saúde tem que funcionar, a educação tem que funcionar, a merenda escolar tem que funcionar, o transporte tem que funcionar, o lazer tem que funcionar, a cultura tem que funcionar, o esporte tem que funcionar. Então é isso que eu vou debater. Eu vou trazer propostas para que Araraquara efetivamente possa sair desse momento de dificuldade que ela está enfrentando. Então eu não tenho medo de debate, André, eu não tenho medo de eleição, não tenho medo de debate, e eu, se depender de mim, a eleição de Araraquara será em altíssimo nível. Vai ser em altíssimo nível, debatendo propostas para a cidade. Quem quiser baixar o nível, é problema de quem tem essa concepção. Eu não entro nessa. Edinho, para finalizar, quem que te deu mais arrepio nesses últimos 3 meses? Eduardo Cunha ou Sérgio Vieira da Ferroviária? Acho que os dois. Mas nós araraquarenses sofremos, né? Porque a Ferroviária começou numa ascendência aqui, falando, vamos chegar a disputar o título. Finais, né? Mas infelizmente, futebol é isso, né? E o importante claro, a gente queria que a Ferroviária estivesse aí, né? No lugar do Audax. Mas nós estamos entre os 14 principais clubes do estado de São Paulo, porque caíram 6, e estamos aí na segunda fase da Copa do Brasil. Entre os 16 melhores times. 16 melhores clubes do Brasil na Copa do Brasil. Então, acho que tem que fazer o balanço positivo. E eu penso, Emerson, que futebol é projeto. Se você tiver um projeto sério, você pode ter um tropeço aqui, outro ali, mas se o projeto for sério, ele vai se consolidar, vai se fortalecer. E eu confio muito no projeto da Ferroviária, inclusive quero dar os parabéns aqui ao Carlos Salmazo e a toda a diretoria, ao conselho, a todos
os empresários de Araraquara, os investidores aí que acreditam na ferroviária. Tá certo, nós conversamos com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, daqui a pouquinho vai sair correndo aqui, vai para a Agenda Araraquara 2016 para participar da abertura, para conhecer mais sobre a palestra do Alejandro Castanher. E queria agradecer mesmo ao você ouvinte aqui da Jovem Pan Araraquara por estar conosco nesse dia aqui, nessa sexta-feira, e pode ir correndo já, ainda dá tempo ainda para ir no Sesc. Às 8h30 começa a palestra. Muito obrigado, Edinho. Edinho, sempre que vem pra cá, a gente acaba terminando falando da ferroviária, acaba pegando esse embalo aí, que sufoco que a ferroviária deu na gente. Eu nem ouvi, naquele domingo eu desliguei celular, eu desliguei rádio, eu não vi mais. Eu fui pro parque. Eu fui pro parque infantil, fiquei lá andando, que eu não aguentava. Que desespero.